No Antigo Testamento, os profetas, eles tinham a responsabilidade de ser os porta-vozes de Deus. Ou seja, eles eram aqueles que anunciavam a palavra de Deus, aonde as pessoas olhavam para esses profetas e deveriam respeitá-lo. De tal forma que a própria palavra vai dizer, né? Ouçam os vossos profetas e vocês haverão de prosperar. Ou seja, Deus estava apontando que a voz profética, um profeta estabelecido na nação, era alguém que tinha ali uma responsabilidade. Ele não estava ali simplesmente por estar, ele tinha uma incumbência. E como eu disse, reposicionar quando fosse preciso, restaurar quando fosse necessário. E nesse texto é justamente isso que nós vamos ver. Deus olhou, irmãos, para uma nação, a nação de Israel, um povo que foi chamado, escolhido como a sua propriedade peculiar, a nação que Deus olhou e chamou ela de menina dos meus olhos. Mas é essa mesma nação que, dentro desse contexto, nós vamos olhar e vamos perceber aquilo que Deus obviamente viu, que era uma nação que estava apostatada de sua fé. Uma nação que estava afastada do Deus a qual por tantas vezes operou milagres e sinais no meio deles. Deus olhou e viu uma nação apóstata, uma nação a qual estava encharcada, inundada em seu coração na idolatria, a ponto de nós vermos o próprio profeta Elias, em um determinado momento no texto a qual nós lemos aqui, perguntar para o povo, falar para que eles pudessem tomar uma decisão: ou vocês seguem a Deus ou vocês seguem a Baal, porque vocês ainda não se decidiram, vocês estão cocheando em dois pensamentos, mesmo Deus sendo quem Ele é e se expressando por tantas vezes ao vosso favor. E eles estavam dessa forma, entregues à idolatria. E hoje nós precisamos entender que a idolatria, ela se manifesta em todo tempo, né? De várias formas. Ela pode se manifestar através da idolatria do próprio eu, do próprio ego. Ela pode se manifestar através do quanto que nós idolatramos talvez um time de futebol, talvez um político, ou talvez a nossa própria placa denominacional, aonde nós colocamos estatutos, dogmas e aquilo que foi estabelecido acima dos princípios da própria palavra. Precisamos ter discernimento, porque no monte do confronto, Deus, Ele vem de fato para confrontar tudo aquilo que precisa ser reposicionado. E era essa a condição. Só que nós precisamos entender que a nação está dessa forma, porque existe uma ação no meio da nação. Ou melhor, não estava tendo uma ação por parte do seu líder, que ali era o rei Acabe. Acabe, ele deveria ser um referencial para a nação. Então, quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver em várias situações a palavra de Deus falando que um determinado rei fez aquilo que era bom aos seus olhos, e a nação seguia aquele rei. Mas nós também vamos ver que em muitas situações, porque o rei era um rei mau, um rei que estava corrompido em seu coração, aonde ele se submeteu a um sistema, a uma lei que não era mais a lei de Deus no seu coração, mas uma lei do sistema terreno. Alianças políticas, alianças que eram estabelecidas talvez em salas, em reuniões secretas, como o próprio profeta Ezequiel vai falar. Vocês entram nas suas recâmaras, vocês conversam, vocês estabelecem padrões, e nisso o povo vai se afastando. Mas Deus está sempre com os seus olhos e os seus ouvidos atentos. E é por Ele estar com os seus olhos e com os seus ouvidos atentos que Ele diz: clamem a mim.
se humilhem diante da minha presença, porque se o meu povo se humilhar diante da minha presença, eu os ouvirei dos altos céus, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então nós precisamos entender que se nós identificarmos em nossa vida, individualmente e até mesmo coletivamente, se nós identificarmos que existe algo que não está de acordo com aquilo que o princípio bíblico da palavra de Deus estabelece, nós como igreja precisamos colocar a cara no pó, deixar que o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa vaidade seja desnudada, para que o Senhor Ele possa fazer com que este fogo que nós desejamos, que se manifeste em maior intensidade de fato, venha a se manifestar. Então a nação estava sendo conduzida por um líder corrompido, um líder que não tinha um posicionamento. Como eu disse, que ele trocou a aliança com Deus vivo por uma aliança política. E ele vai e se casa com uma mulher que não era das mais fáceis, né? Jezabel. E a gente vai ver que esse mesmo nome Jezabel, ele vai ser até tipificado por Cristo quando ele vai se direcionar a uma das suas igrejas, a igreja de Tiatira. Porque essa mulher, ela teve uma maneira de operar, uma maneira de se expressar, de como ela influenciou negativamente aquilo que ela trouxe para o meio do povo, que fez com que ela fosse usada como exemplo. Como eu disse, séculos à frente. E nós precisamos estar atentos. E o bispo novamente, lembrando da ministração de domingo, e eu lembro que naquele dia, no domingo, enquanto eu estava orando, o Senhor Ele falou profundamente também ao meu coração sobre a necessidade. E ali eu clamava: Senhor, conceda-nos, Pai, esse espírito de discernimento, o dom de discernimento, porque sim, os dias são maus. A Bíblia vai falar de doutrinas de demônios, situações que viriam no meio do povo de Deus, aonde os verdadeiros profetas, aqueles que foram chamados por Deus, precisariam estar posicionados como líderes à frente de um rebanho, para não permitir que um falso evangelho adentrasse no meio do povo de Deus. Então que o Senhor possa dar a vocês, líderes da igreja de plenitude de Cajati, a você que está à frente de um rebanho, a você que é líder na sua casa, que possamos ter o discernimento, para que possamos ouvir uma mensagem e encontrar Cristo nessa mensagem. Porque esse é o balizador, é aqui o cerne, onde você vai identificar quem é. Porque Ele mesmo disse: vocês vão conhecer uma árvore pelo fruto, e o fruto é a vida de Cristo fluindo através daqueles que dizem ser. Porque tem muitos que podem dizer que são, mas não são, mas são um anjo de luz, aonde Satanás se disfarça. A igreja no Brasil precisa se despertar. Nós como igreja somos proféticos, e essa natureza profética precisa de fato operar através de nós, para que esse altar de principados e potestades que possam estar sobre essa nação, levando um país à corrupção, à promiscuidade. Fala assim, ontem eu vi um documentário falando 52 milhões de evangélicos numa nação. Como que 52 pessoas que se nominam cristãos não conseguem abalar as estruturas, muitas das vezes, de um bairro? E eu estou me colocando nessa condição. Cadê o poder de Deus que nós tanto falamos? Cadê a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos? Eu creio que nessa noite o Senhor está derramando sobre essa igreja. Eu creio que o Senhor está nos confrontando para nos restaurar, para que o fogo volte a queimar, para que o fogo volte a arder, e tudo aquilo que é vil seja esmiuçado. Que nessa noite, como ourives, Ele purifica o ouro,
que nós sejamos purificados pelo fogo santo que vem do céu, não um falso fogo, não um fogo que é movido por um toque emocional, ou nada contra e não tem nada, entendo o que eu estou falando, ou porque abaixou-se uma luz e ficou um ambiente, uma atmosfera mais adequado. Não, é porque nós estamos de fato com o coração rendido, que nós não venhamos precisar de técnicas de manipulação, muitas das vezes que tem sido colocado no meio do povo, porque aquele que ainda faz a chama arder no coração dos verdadeiros adoradores é o mesmo, Jesus Cristo, e Ele não precisa de artimanhas, de mecanismos humanos, Ele só precisa de um coração apaixonado por Ele. Ele só precisa de um coração que o deseje mais do que tudo. É disso, é isso que vai atrair o fogo de Deus. Então, com quem estamos nos aliançando? Que possamos estar, irmãos, aliançados com Cristo e com a sua palavra, e não com este mundo, seus prazeres, porque senão nós estaremos na mesma condição da nação de Israel nesse momento, nesse período, cocheando em dois pensamentos. Que nós possamos entender que nós servimos a um Deus, a um Pai, a Cristo, e ainda que nós sim possamos vir passar por aflições, Ele é aquele que está conosco em todo momento. Ele continua sendo, como foi dito aqui, fiel em toda situação. Ainda que nós estejamos passando por provação, a fidelidade dele não é mensurada pelas condições que nós venhamos estar, mas é pelo prazer daquilo que ele nos concede em qualquer condição. Porque, como eu sempre falo, o evangelho é sobre uma nova vida, e que nós desfrutamos é no Espírito. Por isso que os verdadeiros adoradores, eles adoram em Espírito e em verdade, ou seja, é do Espírito. É no Espírito que eu adoro. Eu não preciso que tudo esteja favorável para eu adorar. Eu não preciso que eu esteja com a minha conta cheia dos dólares, ainda que seria bom, né, irmãos? Quem de nós não queria estar com a conta transbordante? Mas a minha pergunta aqui é: quem gostaria de estar transbordando da presença dele? E eu sei que nós, muitas das vezes, estamos em situações, como eu disse, condições, que nós olhamos para o lado e nós somos tentados a dizer que o outro está numa situação melhor, e pode até estar, mas nós temos a presença, nós somos portadores do Espírito Santo, e é Ele a garantia da nossa alegria. Então, que nós não venhamos cochear em dois pensamentos. Mas da mesma forma que Deus, Ele olhou para a nação e encontrou uma nação apóstata, Deus olhou para um homem e encontrou ali um profeta, alguém que tinha disposição e um coração totalmente rendido para que tudo aquilo pudesse ser transformado. Então Deus olha e vê esse homem, um profeta. Só que a gente leu aqui que quando Elias ele vai até Acabe, a visão de Acabe em relação a Elias não é de um profeta, mas ele vai chamar ali, está chegando, está vindo o perturbador. Porque aqueles que normalmente estão sem visão, quando eles olham para alguém, eles, por não terem visão, vão distorcer quem você é. Eles não vão conseguir diagnosticar de fato quem que você é na presença de Deus. Então, perturbador é o termo usado por alguém que está sem visão. E aí, a gente vai perceber algo, porque eu até notei, ser chamado de perturbador não é um selo de reprovação divina. Quando quem te chama porque a verdade de Cristo, do Evangelho do Reino, o confronta.
Então, Elias aqui, ele era um confronto ambulante. A própria vida, a manifestação profética de um homem, de uma mulher que está fluindo na vida de Cristo, ele talvez não precise nem abrir a sua boca, porque a sua própria presença já é um confronto. Afinal de contas, nós somos luz, luz do mundo. Então talvez a nossa forma de se expressar, ou melhor, de agir, ao abraçar alguém no meio da rua, em que talvez o mundo olha e fala, como que esse cara abraça essa pessoa? Ou seja, a sua própria vida já está expressando um confronto. Quando você fala, Deus é na sua vida, quando alguém olha e fala, como que Deus poderia ser na vida daquela pessoa? Então a nossa própria manifestação já se torna um confronto para quem tem dificuldade de lidar com a verdade de Cristo fluindo através da nossa vida. E esse termo perturbador não é algo que se restringiu a Elias. Jesus, ele foi acusado, irmãos, de perverter, de alvoroçar a própria nação de Israel. Quando ele está diante de Pilatos ali, aquelas pessoas, né, elas fazem ali uma reuniãozinha, se ajuntam, apresentam Jesus e falam, ó, esse cara aqui, Jesus, esse homem, ele está transtornando, ele está pervertendo, ele está alvoroçando a nação. Por quê? Porque ele era a manifestação da própria verdade encarnada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver também Paulo, junto com outros discípulos, quando eles estão chegando em Atenas, o texto bíblico vai dizer, olha lá, está chegando um povo, eles por onde tem passado, eles têm transtornado tudo, agora eles chegaram aqui também. Ou seja, como eu disse, a natureza profética, a vida de Cristo operando na igreja é incompatível com este mundo. Por isso que Cristo disse que os seus discípulos seriam odiados. E talvez se nós estamos sendo muito amados pelo mundo, talvez há algo de errado. Não que a gente está querendo provocar as pessoas, mas como eu disse, a nossa própria vida já é uma manifestação que mexe com as estruturas dos sistemas deste mundo, porque nós operamos através de um Deus que é o único e verdadeiro Deus, que é luz, e que aqueles que estão na luz, eles virão para cada vez mais perto, porque eles não ficarão em trevas, como diz a própria palavra. Então que nós possamos entender que essa natureza profética da igreja, ela é um confronto. Rodrigo, por que você está insistindo em falar isso? Porque nós precisamos nos posicionar na natureza a qual nós pertencemos. Nós precisamos entender que muitas das vezes teremos sim que entrar em confrontos, teremos sim que falar aquilo que precisa ser falado, teremos sim que nos posicionar em relação à palavra de Deus. Como eu disse, os dias são maus. Eu vi ontem uma reportagem, uma pessoa falando que parece que já foi aprovada uma lei, ou está para ser aprovada, aonde um pastor, seja um pastor, até mesmo ele falou um padre, ou seja, quem estiver ministrando uma palavra, e dentro daquela palavra fica subentendido que a pessoa falou algo que poderia, por exemplo, submissão feminina, já pode ser entendido como machismo. Em um outro termo lá já poderia ser interpretado como racismo. Ou seja, se não houver homens e mulheres de fato posicionados e prontos para o confronto, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados, nós veremos as trevas avançando contra a igreja. Mas como eu sempre digo, em todo tempo em que a treva se manifesta, a luz ela é intensificada pelo poder do Espírito Santo, porque a verdade jamais se dobrará diante da mentira. Tem alguém aqui que é da verdade? Glorifique ao Senhor então, em nome de Jesus Cristo. E aí nós vamos então para o grande confronto aqui de Elias. Então Elias
fala, né, que tem os falsos profetas. Ele fala para que esses falsos profetas e todos ali pegassem um novilho e eles vão agora para um desafio. Elias conhecendo o seu Deus e esses falsos profetas supostamente conhecendo o Deus dele. Então eles começam lá. E aí a palavra de Deus vai dizer que no versículo 25, Elias ele diz da seguinte forma: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Elias ele dá uma dica até para nós hoje de como que deve ser essa adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela vem a partir de um coração que está se preparando, se prepara. Ele não chega de qualquer forma. Ele vive uma vida rendida a Cristo, para que quando você se dobra às vezes no seu quarto, sem muito tempo de você estar ali querendo se flagelar, o Espírito já desce. Por quê? Porque você está continuamente, em todo tempo, preparado diante da presença de Deus. E muitas das vezes existe um esforço, existe uma luta para fazer com que a manifestação do Espírito aconteça nas nossas vidas. Mas que no nome de Jesus Cristo nós possamos andar em todo o tempo, consciente que nós somos um altar vivo, aonde o Senhor não terá trabalho para fazer com que nós venhamos arder em sua presença, mas porque nós estamos nutrindo, como eu disse, uma paixão, um amor, uma devoção genuína tão somente a Ele, aonde não há nenhum resquício de idolatria, não há absolutamente nada que impeça da manifestação do seu Espírito ocorrer nas nossas vidas. Aleluias. E aí o texto vai dizer então que eles começam a se flagelar, né? Eles começam a clamar aos falsos deuses a qual eles acreditavam. Aqui tem um detalhe: ainda que nós entendamos que eram falsos deuses, mas para eles eram deuses. A gente precisa entender que eles não estariam agindo daquela forma se eles de alguma forma não acreditassem que aqueles deuses poderiam de alguma forma dar um sinal. Só que aí eles começam a passar facas. Olha o que o texto vai dizer: que eles começam a se retalhar com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Ei, você não precisa mais se flagelar, irmãos, até que o sangue escorra. Você não precisa mais oferecer um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Cristo. O sangue já foi derramado, o sacrifício perfeito já foi feito. Cristo, Ele foi o sacrifício perfeito, para que agora o fogo de Deus, Espírito Santo, possa operar e ser derramado de forma poderosa sobre a sua igreja. E aqui aponta para uma igreja que ela começa a perder a sua forma. Ou seja, eles estão se flagelando, eles estão se cortando, eles estão se descaracterizando na sua própria natureza. Eles não estão, através da sua adoração, tomando a forma de Cristo. Eles estão pervertendo, eles estão adulterando, eles estão modificando quem eles eram em Cristo, ou quem eles deveriam ser, pois eles também eram profetas até então de Israel, porém corrompidos, porém vendidos à mesa de Jezabel. Aleluias. E aqui nós vamos ver então, quando um verdadeiro adorador ele é chamado para restaurar o altar. Elias, o perturbador. Agora ele vem, e é interessante porque o texto vai dizer no versículo de número 30, que foi o versículo a qual nós lemos, que Elias ele chama todo o povo. Ele vai dizer: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmãos, vamos lembrar do contexto histórico, o que estava acontecendo. Elias havia profetizado, não havia chuva.
há alguns anos sobre aquela nação. Tinha alguns que já ia falar: misericórdia, chegou o profeta que profetizou lá atrás. Tá doido esse cara aí? Ele está chamando a gente para se aproximar dele. Ele está chamando a gente para caminhar mais perto dele. Mas não foi ele que profetizou, e a nossa condição que nós estamos passando não é resultado de uma palavra que ele liberou? E agora esse homem está chamando a gente para se aproximar? Mas a Bíblia vai dizer que as pessoas, elas se achegaram. Por quê? Porque quando de fato a voz profética provém da verdadeira natureza de Cristo, é impossível que aqueles que são as verdadeiras ovelhas não sigam a voz do pastor fluindo através de nós. E aí as pessoas chegam, se aproximam de Elias. E aí Elias vai fazer um pedido nada simples. E qual que é o pedido que ele vai fazer? Primeiro ele vai, restaura o altar, coloca tudo no devido lugar, pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Perceba, Israel estava dividido. Detalhe, a nação estava dividida, norte e sul. Ele pega as 12, porque isso aqui aponta para a nossa consciência de unidade. A compreensão que a igreja profética precisa ter do que é a unidade do corpo de Cristo, onde todos os povos, línguas, tribos e nações hoje estão debaixo do senhorio de Cristo. Não importa se é assembleia, se é plenitude, se é quadrangular, não importa. A nossa consciência, o nosso posicionamento diante de Deus e diante dos nossos irmãos é de que eles são irmãos. Precisamos ter essa consciência para que a glória de Deus se manifeste, o fogo de Deus seja derramado. Entendendo sim que existe falsos joio em todos os lugares, mas como eu disse, aonde existe engano também existirá a manifestação da verdade. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Importa que haja heresias no meio de vós, para que os verdadeiros se manifestem. É necessário que de repente suba um falso profeta em uma tribuna, para que o verdadeiro, que às vezes está lá no cantinho, olhe e fale: ei, pastor, o negócio é o seguinte, está vendo aquele homem que o senhor trouxe? Aquele homem não era um homem de Deus. Por quê? Porque existe discernimento do Espírito. E sendo nós da verdade, teremos que ouvir com sensibilidade e discernimento, entendendo que na igreja o corpo todo sente. Porque não há uma hierarquia de poder, porque todos estamos debaixo do senhorio de um cabeça, que é Jesus Cristo. Esse é o confronto dos nossos dias para esse tempo. Porque temos construído ídolos e chamamos de placas, chamamos de ministérios muitas das vezes, e através disso esmagamos pessoas, fazendo com que elas, como eu disse aqui, estejam sangrando. Mas Cristo nessa noite, Ele está nos confrontando para nos reposicionar, para nos direcionar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aleluias. E Ele vem, repara, chama as pessoas e pede para elas irem buscar água. Olha o que Ele pediu: busquem água. Era justamente aquilo que estava em falta, era justamente aquilo que estava escasso. E aí no meio do povo tem aqueles, rapaz, será que esse profeta porque era um desafio, esse profeta de Baal e Elias ali querendo se posicionar ou se manifestar como profeta de Deus. Aí ele pede água. Aí tem uns que olham e falam: acho que é Deus ali, hein? Aí o que esses que são da verdade fazem? Opa, estamos ouvindo uma voz profética, deixa eu lá buscar a água que eu tenho guardadinho lá em casa. Agora no meio do povo, provavelmente tinha outros que podem o quê?
eu vou buscar nada, aquela água é minha e ninguém toma. E aí tá bom, isso é entendimento meu, tá? Não está no texto, mas eu entendo isso. E aí a Bíblia vai falar que Elias, ele pede isso por 4 vezes, se eu não estou enganado. E eles vão lá, após ele ter preparado todo o altar, e eles derramam a água. E a água aqui representa a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Não existirá a manifestação do fogo de Deus se ela não for precedida por esta palavra sendo ministrada em sua essência, em sua verdade. Se nós usarmos isso daqui para persuadir pessoas a viverem segundo aquilo que nós achamos que deve ser vivido e não segundo aquilo que Cristo estabeleceu, nada vai acontecer. Estaremos como os falsos profetas, se acabando em cima de um púlpito, e não há manifestação. Mas eu creio no nome de Jesus Cristo, irmãos, o Espírito Santo, ele está esquadrinhando os nossos corações nessa noite. Ele está tratando conosco para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos restaurar o nosso altar, na nossa individualidade, na nossa particularidade, para que nós, como um povo reunidos, não precise muito esforço dos músicos, porque a adoração genuína vai fluir, irmãos. Talvez vai até não estar funcionando o instrumento, mas ainda assim vai ter um povo cheio do Espírito Santo dando glória a Deus. Aleluias. E aí eles vão e pegam a água. E presta atenção, porque Elias, ele pede aquilo que naquele momento era a garantia da vida deles. A água naquele momento era a garantia de vida que eles tinham, porque eles poderiam irrigar suas hortas, eles poderiam beber, aqueles que ainda tinham alguma coisa guardado. Então a água ali representa a garantia de vida que aquelas pessoas tinham. Aí Elias vai e pede justamente aquilo que era a garantia de vida. O que Cristo está falando conosco nessa noite? Aonde que vocês têm depositado as suas garantias de vida? Em mim, como a água viva, como a fonte eterna, ou como eu disse, nos poderes deste tempo, nos governos deste mundo, aonde que nós temos depositado a nossa esperança? E aí o povo, como eu disse, alguns ouviram, discerniram e buscaram a água. Então ele derrama a água sobre todo o altar, para deixar evidente que não haveria manipulação, que o fogo que se manifestaria não seria estranho, que não era algum jeitinho que ele deu ali, né, para fazer uma faísca, para que aquilo que viria a acontecer fosse, como eu disse, né, uma obra humana, mas seria uma manifestação de fato, vinda de Deus. E aí o texto bíblico vai dizer que ele ora, e a oração dele é: sucedeu pois que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. Naquele momento o povo se quebrantou e disse que verdadeiramente Deus era o Deus. É necessário que haja alguém que tenha a coragem de falar, de proclamar a palavra como ela é, que foi o que Elias orou.
sem se importar no que poderia vir a acontecer, que nós sabemos a história, né? Realmente depois aconteceu, que Jezabel não gostou nada do que o profeta fez ali, e foi perseguir ele, mas ainda assim ele teve a coragem de fazer. Então eu coloquei aqui, que Cristo, irmãos, como eu disse, Ele foi o sacrifício perfeito. Cristo, Ele veio e restaurou o altar da adoração, porque nós estávamos distantes do Pai, nós não poderíamos nos colocar diante da presença dEle, mas Cristo, Ele foi esse sacrifício perfeito, assim como perfeito foi o sacrifício que Elias apresentou diante de Deus, porque se não tivesse sido perfeito, se ele não tivesse feito tudo como deveria ser feito, e não tivesse feito segundo uma palavra que fosse de Deus, nada teria acontecido. Então a resposta de Deus confirma que aquilo vinha de Deus, e Cristo, Ele foi também esse sacrifício perfeito, cumprindo com as profecias, vivendo e manifestando de fato aquilo que Deus o enviou para fazer, como um filho obediente. Tudo que Cristo, Ele deseja de nós é que nós, como filhos da obediência, obedeçamos a Ele. O fogo, os sinais, será uma manifestação natural de quem está mergulhado, encharcado pela palavra, por Cristo, a água viva. Então que nós possamos permitir que a palavra de Deus, aquilo que ela declara, ela inunde os nossos corações, porque nós já estamos limpos por essa palavra, como o próprio Cristo lhe disse aos seus discípulos. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele purificou, Ele limpou corações, e agora é um momento onde você, se posicionando nessa verdade, você vai se colocar diante de Deus. Você vai apresentar agora o seu sacrifício, a sua vida como um sacrifício vivo de adoração, como um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. E você verá a manifestação do fogo de Deus sendo derramado sobre você, porque nessa noite algo aconteceu no reino do Espírito. Enquanto eu orava essa semana, Deus, Ele me fez ter uma visão, uma percepção de algo. E enquanto eu estava orando, Deus, Ele me levou em um ambiente, eu estava como se de fato estivesse sobre um púlpito. E enquanto eu estava ali, o Senhor me fez ver que havia camadas de tinta, uma tinta preta, e depois uma pessoa tentando passar uma tinta branca. E eu, sem entender o que Deus estava me mostrando naquele momento, falei: Senhor, o que é isso? E aí o Senhor, Ele falou para mim continuar observando. E eu continuei observando enquanto eu estava em cima do púlpito. Eu olhei para cima e eu não podia ver nada, porque havia uma estrutura que estava impedindo. Mas de repente eu vi o teto saindo. No que aquele teto saiu, eu pude olhar para os céus. Eu vi os céus azuis. E eu vi uma bola, uma presença vindo manifesta no meio da igreja. E o Senhor, Ele disse para mim naquele momento: tenham colocado estrutura. O homem tem colocado estruturas que têm impedido o meu povo de olhar para os altos céus e me verem, para que eu possa manifestar a minha glória. Precisamos nos arrepender de estarmos construindo uma estrutura que não provém de Deus. Muitas vezes estamos maquiando para criar um ambiente, e a manifestação da luz virá quando nós humilharmos-nos diante da presença do grande eu sou e falar: Senhor, realmente eu estou criando coisa com as minhas mãos, que não foi necessariamente o Senhor que disse para mim fazer. Precisamos nós reconhecermos isso, para que nós possamos olhar para o céu aberto e possamos contemplar a luz, o poder se manifestando e uma chuva abundante podendo ser derramada. Porque enquanto houver uma estrutura tampando, impedindo a chuva, pastor Ananias, o
derramar do Espírito poderá não acontecer. Mas, como eu disse, não é contra a carne nem contra o sangue. E eu não estou falando dessa estrutura física. E eu vi a estrutura sendo retirada. A estrutura já foi retirada. Quem tiver discernimento já está recebendo algo novo da parte de Deus. Quem tiver discernimento já está recebendo luz do seu coração. Quem tiver discernimento já está recebendo novidade de vida. Quem tiver discernimento pode adorar Ele, porque Ele está na casa, Ele está falando conosco. Ele está nos confrontando, mas depois de todo confronto vem um conforto que somente Ele pode nos proporcionar, se tivermos humildade para reconhecer que só o Senhor é Deus. Que caia toda a idolatria do nosso meio, no nome de Jesus Cristo.